Bem, gente, a gente vai dar continuidade aos estudos, falando do sistema muscular, com destaque para o sistema muscular esquelético. Quando a gente fala de músculos, a gente tem que falar sobre as propriedades do músculo. Que propriedades são essas? Primeiro, todo músculo contrai, ou seja, uma característica dos músculos é contrair. Todo músculo contrai. A gente está vendo aqui, ó, quando ele encurta, ele levanta esse pezinho aqui, significa que ele está flexionando ou contraindo. O oposto, nesse caso, é extensibilidade, extensão. Todo músculo se estende. Olha nesse gift aqui, quando ele está se estendendo, ele fica bem fininho e comprido, e quando ele volta, ele fica pequeno e gordinho. Então, ora ele estende, contrai, estende, contrai. Outras duas características são excitabilidade, que é a capacidade de responder a estímulo. O que é que isso significa? O melhor exemplo para vocês entenderem isso é quando a gente leva uma injeção na bunda, né? Uma injeção no glúteo. Mesmo que você saiba que vai levar a injeção, mesmo que você não tenha medo de levar a injeção, assim que a agulha toca no músculo, você contrai rapidamente. Mesmo se você não quisesse contrair, você não conseguiria, porque o músculo reage rapidamente a estímulo. Isso é uma capacidade chamada de excitabilidade. E a outra capacidade é a capacidade elástica do músculo. O que isso significa? Todo músculo, mesmo depois que ele for esticado, ele retorna ao seu comprimento original quando ele estiver em repouso. Tá? Do mesmo jeitinho. A pele é diferente, né? A pele quando estica, se você estica demais a pele porque você engordou, por exemplo, ela não volta a ser o tamanho que era, ela não volta como ela era. Mas o músculo, ele se estirar, estender, mesmo que eu passe muito tempo estendido, ele volta. Quais são os três tipos de músculos que formam o nosso corpo? O estriado esquelético, que é o que está preso aos ossos, o estriado cardíaco, que forma o coração, e o músculo liso. O músculo liso, quando o nome fala, ele é liso, ele não tem estrias, ele não tem as estriazinhas. Ele é liso, ó, liso, tá vendo? Todo liso. Aqui é um corte longitudinal, aqui é um corte transversal. O músculo liso ele é involuntário, ele é fusiforme, ou seja, ele é assim nesse formato. A pelezinha, uma membraninha que reveste o músculo liso é uma túnica adventícia. As células são com apenas um núcleo. A contração, chamada peristaltismo, em forma de onda, né, é lenta. E esse músculo forma vísceras, como vasos sanguíneos, estômago, intestinos. O músculo esquelético, ele é diferente, né? Ele é o que está preso nos ossos. Como a gente está vendo aqui um esqueminha, cada bolinha dessa representa um núcleo, ou seja, ele tem mais de um núcleo, multinucleado. A pele que reveste o músculo esquelético é chamada fáscia muscular. As fibras são longas. Ele é totalmente estriado. Aqui dá pra gente ver, ó, um monte de ondinha, né? Um monte de estriazinhas. E ele é voluntário porque a gente só move quando quer, conscientemente. A não ser que esteja havendo espasmos musculares, mas aí um, um, uma crise de ansiedade ou estresse pode fazer com que fique movendo sozinho. A contração já é rápida, os movimentos são de flexão, extensão, abdução e adução. Os músculos esqueléticos eles formam 40% do corpo, né? Da composição corporal. Sobre o cardíaco, vocês vão estudar, ok? Então vocês vão dar uma pausa agora no vídeo e vão lá na internet procurar sobre o músculo cardíaco, ok? Escreve no caderno as características do músculo cardíaco. Essa é a primeira pergunta. Pode copiar aí. Seguindo adiante,
Vamos ver aqui a estrutura, né, de um músculo esquelético. Todo músculo esquelético é formado a partir de células chamadas mioblastos. Essas células, elas formam as células musculares esqueléticas, que por sua vez, o conjunto das células musculares esqueléticas vai formar as fibras, que vai formar um músculo. Deixa eu tentar fazer um esqueminha aqui. Então eu tenho aqui, ó, uma célula muscular, outra célula muscular, outra célula muscular, e juntas elas formaram aqui uma fibra. Eu vou ter aqui outra célula muscular, outra e mais uma fibra. Outra célula, juntaram, formaram três fibras. Eu tenho aqui 3 feixes de fibras. Se eu juntasse todas elas num pacote só, eu agora tenho um músculo. Ou seja, um músculo é um conjunto de fibras musculares que são formados por células musculares. E aí, na célula muscular, a membrana que reveste a célula muscular, ela é chamada de sarcolema. Dentro da célula muscular tem um líquido, como toda célula, que nesse caso a gente não denomina de citoplasma, é chamado de sarcoplasma. O retículo sarcoplasmático, são esses tubinhos que estão aqui, ó, né? Por onde passa íon cálcio, que é responsável atua na contração muscular. E na célula muscular também tem as mitocôndrias, responsáveis pela produção energética, que garante que o músculo contraia e estenda, contraia e relaxe, né? Essas mitocôndrias, no caso da célula muscular, são chamadas de sarcossomos. Aqui a gente tem um esqueminha. Deixa eu trocar só o ponteiro, a cor do ponteiro, caneta. Então aqui a gente tem um corpo humano. Vamos pegar um pedacinho do músculo. Opa, um pedacinho não, um músculo, no caso o bíceps. E aí vamos pegar agora um pedacinho do bíceps e vamos ampliar. Pronto, esse pedacinho do bíceps é um feixe de fibra. Olha aqui a face muscular com um conjunto de fibras. Vamos pegar uma fibra. E aí essa fibra é cheia de miofibrilhas, que são pequenas fibrinhas. E quando você olha dentro de uma miofibrilha, você tem lá os filamentos com os sarcômeros, que são proteínas responsáveis pela contração muscular, né? Olha aqui o que forma um sarcômero. Ele possui dentro de si essas proteínas aqui, ó, a quitina e miosina, que são responsáveis pela contração muscular. Então, só falando um pouco mais sobre o músculo, todo músculo tem em uma das pontas um tendão, na outra também, prendendo nos ossos, né? Aqui é o ventre muscular. Aqui tem um feixe de fibra muscular. Deixa eu mudar aqui novamente a cor do ponteiro. Tá preto. Então aqui a gente pegou um feixe, vai pegar desse feixe Aqui tem um esquemazinho de um músculo, né, cortado, seccionado para que a gente possa ver. Então a gente tem aqui, ó, artérias e veias, vermelho e azul, e o nervo em amarelo. Isso aqui é para demonstrar que o músculo é ricamente vascularizado, irrigação sanguínea, e o amarelinho é que ele também é inervado, ou seja, nervos. A irrigação sanguínea é para manter oxigênio, para levar oxigênio ao músculo e glicose, e a inervação é feita a partir de neurônios motores, que são os responsáveis pela movimentação. Eles enviam a mensagem do sistema nervoso para o músculo, para que o músculo realize a ação. E aqui tem as outras estruturas das pequenas membranas que revestem. A membrana mais externa, a fáscia, a superficial, epimísio, o perimísio e o endomísio. Endo é a de dentro, como vocês estão vendo aqui dentro, tá?
Vamos seguindo. Aqui a gente tem uma miofibrila. Na miofibrila a gente está vendo o que aí? As estriações. Então aqui, ó, um monte de ondinhas, né? Essas ondinhas são as estrias, com bandas escuras no meio e bandas claras no meio. Vocês têm que imaginar aí que durante um movimento de contração, as brancas entram nas pretas. Elas. E aí, o músculo é classificado de acordo com sua forma. Se ele é esquelético, ele está no osso. Então, se o osso é longo, como esse caso aqui, ó, o músculo é longo. Se ele está no osso curto, ele é músculo curto. Se ele reveste uma superfície grande, ele é músculo plano. Se ele é arredondado, ele é circular. Se ele é ovalado, ele é orbital. E aí eu quero que vocês pesquisem o quê? Os músculos são classificados de acordo com a forma, né? Longo, curto, plano, circular. Então vocês vão escrever no caderno de vocês agora um nome de um músculo longo, o nome de um músculo curto, o nome de um músculo plano e o nome de um músculo circular. Do lado, vocês vão escrever onde ele fica, onde ele fica. Aqui, ó, todo músculo ele é classificado, né? Ele tem, na verdade, ele tem um começo, uma origem e um fim, onde ele termina. São dois tendões aqui, um tendão no começo e um tendão no fim. Só que, vejam, esse osso aqui está se movendo, esse osso aqui está parado. Significa que o músculo começa aqui, ó, porque esse osso está parado. Se esse se move, é onde o músculo está inserido. Por que eu estou explicando isso? Porque se no começo aqui, se na origem do músculo, ele tiver dois tendões, como dá para ver aqui, ó, 1, 2, significa que ele é um bíceps. Se ele tiver 3 tendões na origem, ele vai se chamar como tríceps. E se ele tiver 3, pense aí, quadríceps, tá? Essa classificação de bíceps é porque ele, no osso que ele é fixo, na origem, ele tem um tendão aqui, outro tendão aqui. Então, como ele tem dois, ele é um bíceps. No caso desse aqui, é o que fica no braço, né? O bíceps braquial. O que fica no braço, na região posterior, ele tem 3 tendões na origem. 1, 2 e o outro está por trás. Então, como são 3, ele é chamado de tríceps. Ok? Se ele tiver 4, ele é um quadríceps. Tanto esse como esse são o mesmo. A questão é que essa parte aqui foi retirada. Puf, no que ela foi arrancada ficou assim, ó, sem ele, pelado. Mas a gente vê que tem um aqui, tem um aqui, tem esse aqui por baixo e tem esse em cima desse. Então, como são 4 pedaços de um mesmo grupo muscular, ele tem um tendão aqui, um tendão aqui, um aqui e o outro aqui, ó. O outro aqui. Então são 4, ele é um quadríceps. Olha ele aqui. Então esse aqui é esse aqui. Opa, é esse aqui. Deixa eu mudar o lápis que ele é a cor do lápis que ele não está pegando. Vou botar preto. Então esse é esse. Esse é esse. Esse aqui é esse. Ok? Na verdade ele está melhor aqui. Então o outro está por trás desse. Mas ele tem 4. Esse vai ter uma cabeça aqui. Como ele é chamado de bíceps, tríceps ou quadríceps, porque é na origem, ele também termina. Ele termina em um ponto, uma inserção. Então, esses dois não são separados. Eles estão separados aí só para ilustrar. Esse aqui fica sobre esse. E deles sai um único tendão, ó.
Desculpa, na verdade saem um tendão, mas quando chega aqui ele se ramifica para os dedos e para cá. É como se ele fizesse isso aqui e o outro fizesse isso. É porque aqui no slide ele está separado só para ilustrar. Então aqui ele faria isso e aqui faria isso. Como aqui é a origem, a gente chama de cabeça, aqui é a cauda. Então como ele tem duas caudas, ele é bicaudado. Em cima de duas caudas ele é policaudado. Olha isso aqui, ó. Uma cauda, uma cauda, na verdade, gente, é tendão, tá? Aqui, ó. Tá vendo? Ele tem mais de duas. Quanto à forma, ele pode ser classificado como longo. Olha um exemplo aqui, ó, de músculo longo. Longo significa comprido, não importa se ele é muito grande ou muito pequeno. O que importa é o comprimento maior que a largura. Esse aqui, o comprimento dele é maior, a largura é estreita. Como o osso ilíaco, ele é um osso plano, né? Então, o músculo que tem que cobrir ele é um músculo largo. E aqui é um músculo longo. Ok? Ainda classificando quanto à forma, se ele tiver as fibras em uma direção única, ele é unipenado. Se ele tiver em duas direções, que, não é o caso, que aqui é o caso do reto femoral, ele é bipenado. Se ele tiver fibra por todos os lados, ele é o multipenado. E se a fibra for retinha assim, ó, ele é um músculo fusiforme. Quanto à ação, ele pode ser flexor e extensor, abdutor e adutor, e ele pode ser rotador interno e externo. Esses GIFs aqui, ó, esse e o outro, estão mostrando músculo rotador, que ele faz o osso aqui, o húmero rotacionar, rodar. Sobre músculo flexor e extensor, só é voltar o slide que tem lá o bonequinho puxando e levantando o peso, empurrando e levantando, tá? Aqui a gente tem o esquema das duas proteínas responsáveis pela contração, que são a actina e miosina. Elas são entrelaçadas. Aqui a gente tem esse GIF, ó, explicando como é que isso acontece. Então imagine que isso aqui, que é o músculo, para que ele fique gordinho e depois quando esticar fique compridinho, acontece isso aqui dentro, ó. As actinas deslizam sobre a miosina. Tentei fazer um esqueminha aqui, ó. Então aqui eu tenho o músculo contraindo, relaxando, estendendo, contraindo, estendendo. E aqui tentem acompanhar junto com o GIFT, ó. Quando ele só estica, quando ele volta, quando ele estica, quando ele volta, ok? Se alguém perguntar, você sabe quais são as proteínas do músculo responsáveis pela contração muscular? Actina e miosina. A contração muscular, ela pode ser isométrica mas dá para ver, ou ela pode ser isotônica. Na isométrica é quando você não tem movimento. Você contrai, mas não tem movimento. O melhor exemplo é o exercício, né, físico de prancha, esse aqui, ó. Você não se move, você bota o corpo nessa posição e fica parado. Só que quem já fez isso aqui sabe que fica bem rígido e fica lá contraído, né? Fica bem contraído. Você nem aguenta muito tempo se não tiver prática. Então esse tipo de contração garante bastante força e resistência. Já a contração isotônica, ela tem movimento, que é aquele bracinho lá subindo e descendo. Dependendo de como você fizer, se ela for concêntrica ou excêntrica, ela vai dar mais força ou mais resistência. A partir de agora a gente vai ver alguns exemplos de músculos da cabeça, do pescoço, dos membros superiores, inferiores, tórax. Eu só não vou ficar lendo todos no slide, vou citar alguns e vocês vão pausando. Assim que vê cabeça, pausa e olha. Quando eu virar o próximo slide, você vê novamente, pausa e vê o restante, ok? Então, o músculo frontal, ele fica aqui na frente, esse aqui, ó. Lembrem que o osso que fica aqui na frente também é o osso frontal.
Aqui a gente tem o osso zigomático, então o músculo que fica próximo aqui, ó, é o músculo zigomático, tá? Músculo risório. Onde é que fica o músculo risório? Lembre do riso. É o músculo que puxa o riso quando você ri. E tem uns outros. Aqui, ó, músculo temporal. Né? Ele fica sobre o osso temporal. Tanto que quando você mastiga, né, você move o temporal, é o músculo que está movendo ele, porque o masseter, que é um músculo da mastigação, também está se movendo puxando a mandíbula. Aqui o platisma é essa musculatura, a função dele é puxar a pele do pescoço, né? Basicamente é mais para fechar, digamos assim, o pescoço, para deixar a mostra e a pele está por cima, então ele move a pele do pescoço. A gente tem aqui o esternocleidomastoide, que é aquele músculo longo do pescoço, que a função dele é fazer com que a cabeça rode para um lado, para o outro, e incline. Aqui olhando um pescoço, observem que ele tem vários músculos, né? Então, ele tem aqui, ó, exemplos, o músculo esplênio. Detalhe, aqui tem um músculo, aqui é outro músculo, aqui é outro músculo, aqui é outro músculo, aqui é outro. Se vocês olharem, eles são separados. E cada um tem um nome, tá? Para ficar fácil, quem sabe onde fica a tireoide? Fica na região anterior do pescoço, tireoide. Então, os músculos que têm nome ióideo, eles ficam na região anterior, na frente do pescoço, né? Miloióideo, né? Homoióideo, tireoióideo. E os músculos escalenos ficam para trás ou aqui mais voltado para frente. Se for para frente, anterior, se for para trás, posterior, se estiver no meio, médio. Outro exemplo aqui, que tem uns outros tipos de músculo, tá? Dei uma pausa aí, dei uma lidinha. Músculos do dorso, trapézio. Trapézio é esse aqui tudinho. Muita gente confunde achando que o trapézio é só do ombro para cima. O grande dorsal é essa região aqui toda, de um lado, do outro, tá? Aqui a gente tem os romboides. Outro exemplo, né? Só que aqui um pouco mais bonito a imagem. Essa estrutura esbranquiçada no meio do músculo é chamada aponeurose. São tendões que, de forma bem simples, amarram um lado do músculo ao outro lado, ou seja, uma lateral a outra lateral e prende nos ossos. Tá? São tendões em forma de fita. A mesma coisa tem eles aqui na frente, no abdômen, ó. Tá vendo? No abdômen também tem a aponeurose. No abdômen a gente tem os músculos abdominais. Se ele tiver essa orientação aqui, como a gente está vendo aqui, ó, ele é chamado de oblíquo. Se tiver para fora, oblíquo externo. Se tiver dentro, oblíquo interno. Se ele tiver a orientação da fibra deitada, transversa, ele é músculo transverso abdominal. Se ele tiver a fibra reta, ele é reto abdominal. Acho que isso aí foi bem fácil de entender. Olha aqui. No tórax, a gente tem o peitoral maior, peitoral menor. O serrátil, que é esse músculo aqui, que quando a pessoa é bastante atleta, treina bastante, ele aparece. Intercostais internos e externos. Os intercostais externos são esses que ficam por fora, os internos são os que ficam por dentro, revestindo a caixa torácica. O diafragma é o principal músculo da respiração, é como se ele fosse uma grande separação aqui, ó, da parte superior e da parte inferior. Abdômen, tórax. Nessa imagem fica até mais evidente, a gente vê aqui, ó, o peitoral maior. Então, se eu arrancasse agora, o peitoral maior, quem estaria por baixo seria o peitoral menor. Não é que um lado do corpo seja de um jeito e o outro de outro. É que esse fica embaixo, o peitoral menor, e esse fica por cima, o peitoral maior. Aqui outros músculos, né? Sobre a escápula, embaixo da escápula. Músculos dos membros superiores, né? Deltoide, que é o do ombro, bíceps e tríceps no braço, flexores do carpo e dos dedos no antebraço. Olha eles aqui, podem dar uma pausa e dar uma olhadinha com mais calma. E dos membros inferiores, né? A gente tem adutor da coxa, lembrem, adutor é fechando a coxa, então ele é medial. Quadríceps femoral, tá?
e dos demais aqui, posterior da perna, anterior da perna, tem os nomezinhos aqui embaixo para vocês darem uma olhadinha, né, e irem aqui, ó, se familiarizando com os nomes, porque tem um músculo, por exemplo, chamado gastrocnêmio. Pelo nome a pessoa pode achar que é no estômago, gastrocnêmio, quando na verdade ele é na batata da perna. O glúteo máximo, glúteo médio e glúteo mínimo. Os três juntos vão formar os glúteos. De uma forma bem simples seria a bunda. Só que a bunda é músculo, gordura e pele. Então, quando você tira toda a pele e gordura, o que sobra são essas três camadas de músculos. Não é um, depois o outro, não, tá? Não são três pessoas aqui, não. É a mesma pessoa. Só que a parte do músculo que é mais próxima ao ilíaco é essa, que é o glúteo mínimo. Ele é bem interno, bem profundo. O glúteo médio fica no meio e o glúteo máximo fica por fora. Se eu pudesse fazer um desenho, seria assim. Eu vou tentar porque desenhar aqui não está muito fácil. Então, o glúteo mínimo seria esse. O glúteo médio seria esse lá, ó, fechando. Fechando. E o glúteo máximo pegaria daqui, ó. E fecharia. E a gente conseguiria cobrir todo o ilíaco. E formaria aqui os glúteos. Ou mais de forma bem simples, né? Preenche de gordura por cima, cobre com pele, bunda. Outros músculos dos membros inferiores. Dei uma pausa aí. E aqui, ó, algumas regiões indicadas para aplicação de injeção intramuscular, ou seja, no músculo, dentro do músculo. Quando é no ombro, é no um músculo chamado deltoide. Quando é na perna, na coxa, melhor dizendo, é no vasto lateral. Se tiverem dúvida de que músculo é esse, só é voltar ao slide que tem lá aquela foto real, né, apontado. E se for aqui, ó, no glúteo, é na região superior lateral, né, nessa regiãozinha aqui, ó, mas é no glúteo. Geralmente é no glúteo médio, mas pode ser também no glúteo máximo. A maioria é no glúteo médio para não retornar. E aqui, para a gente finalizando, da coluna vertebral, aqui, da medula espinhal, saem nervos, ó. Né? Esse nervo aqui é um nervo muito importante. Tem de um lado, tem do outro. E aí, quando você vai aplicar a injeção aqui no glúteo, a injeção tem que ser aplicada o mais por aqui possível. Porque não pode bater aqui, não pode bater aqui, não pode bater aqui, ó, aqui, aqui. Isso é um nervo ciático. Ó. Qualquer coisinha que bater nesse nervo pode causar problema da movimentação da coxa, né, da perna. Tá? Então, isso aqui é só mais a título de informação adicional, né, de curiosidade, tá? Então, aqui a gente teve uma aula bem resumida sobre músculos. Eu espero que vocês deem... Se não entendeu, volta a assistir de novo, vai pausando, faça como eu falei. Nos slides que tem o nome dos músculos, pausem, vejam tudinho de um por um lá. E quando a gente for se ver na aula online, que a gente for se falar online, aí a gente tira algumas dúvidas e eu faço os demais complementos, tá? Como o vídeo tem que ser um vídeo não muito longo, a gente vai encerrar por aqui. Façam os exercícios, tá? Que tá aí, as questões deixam registrada no caderno. Vou ficando por aqui, até a próxima.